prateleira que você está falando aí há pouco tempo, né? Uma baiana, um frango catupiry. Duas pizzas, galerinha. Vamos, galera. Isso não foi craque, muita bola. Mas eu estou dizendo que ele jogou essa bola toda num tempo menor. Ele foi ali de 2014 a 2018. Jogou no Real Madrid. Jogou uns 4 anos, vai. Jogou uns 4 anos nível alto. E depois deu uma desaparecida, deu uma sumida. Claro que ele sabe jogar bola, claro que ele é craque, mas ele não vinha mostrando isso. Por isso que eu acho que é muito cedo para 10 minutos. Vamos esperar um pouquinho, tomara, eu torço muito para que ele repita isso durante vários jogos, muitos jogos, por bastante tempo. O talento do cara é de encher os olhos, Eu adoro, acho maravilhoso. É isso. Vamos segurar um pouquinho. Tá? O James Rodrigues, Bruninho, me ajuda aí. O James Rodrigues, ele sai do Bayern de Munique, aí ele vai pro Everton, depois ele vai para as Arábias, lá para o Rayyan, qualquer coisa assim. Aí ele vai pro Ele Olympiacos. jogou em 2 clubes da Premier League antes de ir para a Arábia, não foi só no Everton. Só o Everton. Então, ele sai do Bayern, vai pro Everton, vai para o Al Rayyan, alguma coisa. Al Rayyan do Qatar, Olympiacos. E aí, São Paulo. Tem São Paulo. Aí, ele não faz dele. Mais do que 26 jogos em um ano, Eu ia falar sobre em isso. 2019. Perfeito, é o que eu ia falar. Ele sai do Bayern de Munique e aí ele começa a derreter. Porque aí no Everton não conseguiu uma sequência boa, lá no Qatar a mesma coisa, no Olympiacos ele teve lesão, nem preciso falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, o Hulk, quando chegou ao Brasil, eu lembro que a gente estava aqui na rádio. A gente falou, o Hulk nunca foi um jogador de primeira linha no futebol europeu, nunca, até porque praticamente, entre aspas, nunca jogou na Europa, né? Entre aspas, jogou na Rússia, sem a Europa, mas entre aspas, os principais centros. Portugal, ok, no Porto, mas assim, ele veio Premier League, Espanha, os principais centros, entendeu? Portugal, Rússia, Ucrânia, né? O futebol do leste europeu, tem no Japão também, mas na China, assim, quer dizer que nunca foi um destaque, mas estava cogitado se é o principal centro do futebol do mundo. Espanha, Itália, Inglaterra, Mas ele foram 75 anos e 170 ele jogou muita bola no Porto, jogou muita bola. Eu acho até quando ele foi para a China, Mas é um grande centro. quando ele foi para a China naquele mundo do futebol chinês, ele até naquele momento talvez ele pudesse ter ido para o time da Premier League, Na China, vindo da China? Não, quando ele foi para a China, naquele momento, a China estava gastando tudo, né? Estava contratando todo mundo, exato. Então, era até, não tinha como concorrer naquele momento com o futebol chinês. E ali, talvez ele tivesse conseguido jogar no time da Premier League, Talvez. no time da Espanha, mas porque ele fez ótima passagem, ele jogou ótima passagem. Mas o meu ponto aqui, Capri, eu estou pegando o Hulk de exemplo, porque aqui no futebol brasileiro nem sobra. E tem alguns torcedores do Galo, que aí eu respeito, mas eu não vou contar a história, alguns colocam o Hulk já superior ao Reinaldo, que é o maior nome da história do Galo, ainda na minha avaliação. Então, assim, um jogador tem torcedor que sim, eu não. Tem torcedor que sim. Essa técnica Incrível. O meu ponto para vamos fechar, meu ponto para olha fechar. só lá em Minas Gerais, mandar um abraço para Caboclinho. Ei, Manu! Abração, Manuel. O que eu queria falar, Capri, é o seguinte. Jogador como, por exemplo, o Hulk, que nunca foi destaque num grande centro do futebol europeu, tirando Portugal, Rússia, tal, mas não na Premier League, na Itália, na Espanha, eu venho pra cá e ele sobra. Imagina só um jogador que ainda tá jovem, pô, 32 anos, pô. Ainda mais a tecnologia avançada na medicina, núcleos de saúde e performance dos clubes, coisa que não deve nada para ninguém no futebol do mundo da Europa. Esse jogador, que foi destaque em Real Madrid, que jogou em Bayern de Munique, que jogou Copa do Mundo muito bem, que hoje vem jogando bem na seleção colombiana, esse cara, bem preparado, condicionado, nas melhores condições, esse cara vai sobrar aqui no Brasil com o pé nas costas. Essa é a minha dúvida, desde quando ele chegou. Porque ele tinha essas mesmas condições nos clubes pelos quais ele passou. Ele tinha essa estrutura também nesses clubes e não resolveu nada.